Imagina um jardim cheio de flores, calmo, confortável, um lugar onde você pode esquecer do mundo lá fora e simplesmente curtir a vida. Agora imagine que embaixo dessas flores existe uma erva daninha crescendo silenciosamente, uma erva que em poucos anos vai dominar tudo. E quando você perceber, já vai ser tarde demais. Esse jardim é a sua vida. E essa erva daninha tem um nome: Estado Moderno. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Árvore de Bons Frutos. Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais importantes e mais perturbadores escrito em linguagem portuguesa nas últimas décadas. Estou falando de O Jardim das Aflições, do filósofo Olavo de Carvalho, publicado em 1995. Um livro que quase 30 anos depois parece ter sido escrito ontem. Porque o que Olavo previu sobre o avanço do Estado sobre a vida privada do cidadão é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Se você nunca ouviu falar dessa obra, prepara. Porque depois desse vídeo, você não vai mais olhar para o noticiário do mesmo jeito. Para entender o livro, a gente precisa voltar muito lá atrás. Lá no século IV antes de Cristo. Existia um filósofo grego chamado Epicuro. E Epicuro tinha uma ideia muito sedutora. Ele dizia que o objetivo da vida era buscar o prazer e evitar a dor. Simples assim. Para isso, ele criou uma escola, literalmente um jardim, onde os discípulos se isolavam do mundo, eles fugiam da política, fugiam dos problemas e simplesmente cultivavam o próprio bem-estar. Isso parece familiar? Parece com a vida moderna? Parece com aquele papo de foca em você, não se envolva com política, vive o seu melhor momento. Pois é, Olavo de Carvalho percebeu uma coisa genial. O jardim de Epicuro é o útero da tirania moderna. Porque quando o cidadão se fecha no próprio prazer, no próprio conforto, no próprio jardinzinho particular, ele para de prestar atenção no que está acontecendo do lado de fora. E é exatamente aí que o Estado avança. Sem resistência, sem oposição, porque ninguém está olhando. Olavo escreve uma frase que dá calafrios. Por entre as perfumadas flores do jardim de Epicuro, esconde-se as sementes da erva daninha do Estado. Mas o livro vai muito além disso. A tese central do Jardim das Aflições é a seguinte: a história do Ocidente é a história de uma única ideia obsessiva, a ideia do Império. Olavo argumenta que Roma nunca morreu. O Império Romano apenas trocou de roupa. Ele virou o Sacro Império Romano Germânico, virou Igreja Medieval, virou monarquia absoluta, virou Napoleão, e hoje virou o que ela chama de Império Americano, ou mais amplamente, o globalismo. Em todas essas reencarnações, existe um único objetivo: expandir o poder do Estado até os limites do mundo visível. Não importa a roupagem ideológica, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser monarquia, pode ser democracia. O Estado sempre quer mais, sempre quer crescer, sempre quer regular mais um pedacinho da sua vida. E o pior, ele faz isso te convencendo de que é para o seu próprio bem. Olavo escreve: César só poderia ressuscitar sob forma capitalista, republicana, maçônica e protestante. É a definição dos Estados Unidos. Ou seja, o Estado moderno é o César ressuscitado. Mas ao invés de usar coroa, ele usa terno e gravata. Ao invés de mandar legionários, ele manda leis, impostos, fiscais e câmeras de reconhecimento facial. Preste bem atenção. Aqui chegamos ao ponto mais profundo do livro. E talvez o mais perturbador. Olavo de Carvalho diz que o Estado moderno não é apenas um aparelho político. Ele se tornou uma religião sem Deus, uma religião que não tem alma, uma religião que ele chama de religião civil. Pensa comigo, antigamente, quem dizia o que era certo e errado era a igreja. A moral vinha de Deus
vinha do Evangelho, vinha de uma tradição milenar. Hoje, quem te diz o que é certo e errado? O Estado. O Estado define como você deve educar seu filho. O Estado define o que você pode falar. O Estado define quais opiniões são aceitáveis e quais são discurso de ódio. O Estado define até o que é homem e o que é mulher. A moral religiosa foi substituída pela moral civil. E essa moral civil tem um sumo sacerdote, o burocrata. Olavo afirma com todas as letras: nenhum regime, nenhum Estado tem o direito de agir como intérprete soberano da verdade, subjugando as consciências individuais, pois é nestas e não nele que vive e esplende o dom da inteligência. Ou seja, o Estado não pode ser dono da sua consciência, mas é exatamente isso que ele está tentando ser. E o cristianismo, segundo Olavo, é o último obstáculo. E é a última fortaleza que ainda resiste a essa religião civil. Por isso ele é tão atacado, tão ridicularizado, tão perseguido na cultura contemporânea. Agora você pode estar pensando, tá, mas isso é coisa de filósofo. O que isso tem a ver com a minha vida? Aí eu lhe digo tudo, absolutamente tudo. Pensa quantas coisas o Estado sabe sobre você que ele não sabia, sei lá, há 30 anos atrás. Ele sabe onde você está pelo GPS do seu celular. Ele sabe o que você compra pelo Pix. Ele sabe o que você pensa pelas suas redes sociais. Ele sabe com quem você conversa pelas suas mensagens. E em breve ele vai saber até o que você sente pelos seus dados biométricos. E o mais impressionante, a maioria das pessoas entregou tudo isso voluntariamente. E em troca de quê? De conveniência, de prazer, de um jardinzinho confortável. E esse é o Jardim das Aflições. Um jardim que parecia o paraíso, mas se revela uma prisão. Como escreve um crítico sobre a obra, o Estado moderno cresce muito mais que os indivíduos por ele protegido. E uma nova classe psicótica acredita estar defendendo o povo quando tão somente o está traindo. A pergunta que Olavo de Carvalho deixa para a gente é simples, mas devastadora. Você é dono da sua consciência ou você já entregou as chaves dela para o Estado? O Jardim das Aflições não é um livro fácil. Olavo escreveu uma obra densa, com referências profundas, com notas de rodapé que abrem outros 1000 livros, mas é também um livro necessário. Talvez o livro mais necessário para quem quer entender o Brasil e o mundo em que a gente vive hoje. Se eu pudesse resumir o recado central da obra em uma frase, seria essa: o conforto excessivo é o caminho mais curto para a escravidão. O jardim parece bonito, as flores são perfumadas, mas se a gente não estiver atento, a erva daninha cresce. E quando a gente percebe, o jardim virou uma prisão a céu aberto. Se esse vídeo te fez pensar, me ajuda aqui. Deixa o like, se inscreva no canal Árvore de Bons Frutos e comenta aí embaixo. Você concorda com a tese do Olavo ou acha que ele exagerou? Eu leio todos os comentários, tá? E vou responder os melhores. Ative o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima. Bons frutos!